Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Decidi fazer um vídeo diferente do formato que eu tenho feito nas últimas vezes, que é justamente abrir a câmera, ligar o microfone e dar minha opinião sobre algum assunto. Eu espero que seja útil a todos. Não estarei aqui focado em uma ordem lógica, em uma ordem previamente preparada do assunto que irei dizer, mas simplesmente farei algumas considerações a respeito de um tema que percebi nesta semana. Eu estava no Instagram, né, e me deparei com um vídeo de uma influencer católica, convertida recentemente do protestantismo, em que ela defendia o uso de biquíni na praia. Isso causou um certo escândalo, né, como não poderia deixar de causar, e percebi que muitos jovens, especialmente jovens recém-convertidos, se espelham nesses influencers para levar a sua vida católica. Conheceram a fé há pouco tempo e querem um auxílio, o que é bastante natural para prosseguir nesse caminho. Ocorre que, numa sociedade que é saudável, nós temos a família por base. É na família onde a criança vai aprender a disciplina, a caridade, a obediência, o espírito de sacrifício, a solidariedade, enfim, todas as virtudes gestadas ali no lar. Naturalmente, com famílias fortes, nós temos organismos intermediários entre o indivíduo dentro da família e o Estado. Então seriam corporações de ofício, paróquias, organismos de bairro, municípios, províncias, até chegar no Estado. Com o liberalismo, com a Revolução Francesa e a extinção das corporações de ofício e a tomada daquele indivíduo, não mais o indivíduo considerado dentro do seu grupo, da sua classe, da sua família, na sua religião, na sua paróquia, mas o indivíduo considerado de forma totalmente abstrata, com uma liberdade abstrata, fraternidade abstrata, igualdade abstrata, perdeu-se toda essa noção de corpos intermediários. E o que veio no lugar? As redes sociais e os grupos dentro dessas redes sociais, as comunidades, né, as páginas, talvez, sejam uma espécie de substitutivo artificial desses corpos intermediários. Então é natural que numa sociedade em que as famílias estão muito fragilizadas, estão completamente destroçadas por diversos problemas, diversos vícios, seja pornografia, seja drogas, seja relacionamentos totalmente instáveis de filhos, cada um tem filho com um marido ou com uma esposa e depois junta e às vezes nem se casa e tem muitos padrastos, madrastas, filhos, às vezes irmãos que não se conhecem, enfim, fora problemas de violência, enfim, toda uma desgraça que nós sabemos que acomete as famílias hoje e até mesmo a noção de família que tem sido atacada, né? Não é mais homem e mulher, hoje vale praticamente qualquer coisa considerada como uma família. Esses indivíduos que se converteram, chegaram ao catolicismo, muitas vezes até por meio da internet, por meio da pregação de um sacerdote, de um amigo, eles buscam naturalmente um exemplo. E com a família destroçada, com a família obliterada, esse exemplo é encontrado nas redes sociais, especialmente nesses influencers católicos, né? Ocorre que é muito complicado querer influenciar outras pessoas, sendo que a sua vivência na fé, a sua experiência na fé é muito precária ainda, né? Então, pode ser que essa moça, que outros que estejam por aí fazendo esse trabalho tenham as melhores intenções possíveis, né? Eu não sou Deus para julgar a consciência de cada um e Deus sabe muito melhor do que eu, mas é necessário ter maturidade na fé, é necessário ter uma vivência, um caminhar nessa fé, ter uma base bem estabelecida através do conhecimento firme do catecismo, do que ensina a Santa Igreja Católica, uma direção espiritual, se possível, ou pelo menos um contato na confissão frequente que seja com um bom sacerdote, com bons pais e mães de família, uma frequência aos sacramentos, eu diria, por exemplo, a confissão uma vez ao mês, pelo menos, e a comunhão, se possível, todos os domingos. Isso que eu estou falando de um católico mainstream, né, digamos. Agora, se a pessoa quiser se aprofundar na questão da crise, dos sacramentos tradicionais, perfeito, assim, isso seria o ideal. Mas eu estou colocando uma linha um pouco abaixo, né, justamente porque a situação hoje é tão aterradora em certo sentido, lógico, sempre contando com a graça de Deus,
que não dá para exigir tanto assim das pessoas, né, muitas vezes. Então, a pessoa precisaria ter uns anos de vivência na fé, de experiência, saber discernir situações para orientar os outros, e elas não têm. E elas vão na internet e elas falam barbaridades, né? Essa questão do biquíni na praia, por exemplo, é um grande problema. Em qualquer manual de teologia moral, você verá que a questão dos banhos públicos mistos é bem problemática em si mesmo, que não se deve se expor a essas ocasiões de pecado. E eu acredito que existe um desconhecimento profundo. Isso, se podemos falar de desconhecimento, eu não estou aqui falando de má fé, né? Não estou presumindo má fé dessas pessoas, mas um desconhecimento profundo da natureza humana. Eu sou homem, eu não vou deixar de desejar o corpo de uma mulher, por exemplo, se eu estou na praia, se eu estou numa piscina. Então, as mesmas roupas que são adequadas aos ambientes urbanos de trabalho, de escola, de igreja, serão as mesmas que serão adequadas no ambiente de praia, de piscina e etc. Lógico, pode ter alguma pequena variação, pequena, de vestido, de tecido, por exemplo, né? Isso as mulheres vão saber falar muito mais do que eu, e muito melhor. Mas as regras permanecem. E, embora a modéstia seja algo interior, sim, ela nasce no interior, toda virtude precisa ser praticada. Ela se torna uma virtude por ser um hábito. E o que é um hábito? O hábito é algo repetido, é algo que é feito várias e várias vezes. Então a virtude é um hábito bom. Se a pessoa não pratica a modéstia em sua forma exterior, ela nunca terá uma modéstia interior. É mais ou menos como uma pessoa que quer fazer uma oração mental sem nunca ter praticado ou praticar muito pouco a oração vocal. Ela nunca vai conseguir fazer uma meditação, uma oração mental, porque ela não tem o costume de pegar o terço e passar bolinha a bolinha, né? Então a mesma coisa vale para a modéstia. Deus nos deu os mandamentos, as regras, justamente para termos balizadores do que pode e do que não pode. Então essas regras são sim importantes. Elas não são o que eu posso dizer, o cerne da questão, porque o ideal é você obedecer a Deus, porque Deus é muito bom. Porque Deus é a suma bondade. É a bondade, é a verdade, é a beleza. Então, esse é o ideal. Mas Deus sabe que a nossa carne é fraca, que a nossa natureza é fraca, é ferida pelo pecado original. Então, Ele nos deu mandamentos. Mandamentos que são regras de conduta a serem seguidas e que vão dizer explicitamente, claramente, o que pode e o que não pode. E a mesma coisa vale para a modéstia. E muitas vezes essas moças falam, mas de que adianta ir modesto na praia e ficar julgando as outras pessoas interiormente, né? Bom, aí nós temos uma diferença brutal. Primeiro lugar é que um erro não justifica o outro. Então a pessoa que está julgando, ela está pecando também, assim como a pessoa que está imodesta. Só que a pessoa que está imodesta, ela está fazendo outras pessoas pecarem. Ela está fazendo homens, no caso de mulheres, né, que estejam vestidas de biquíni ou outra roupa totalmente inadequada, ou no caso de homens que estão sem camisa, de sunga, enfim, estão fazendo pessoas do sexo oposto, ou do mesmo sexo, enfim, se tiver atração pelo mesmo sexo, pecarem, né, ao olharem para elas. E isso em si torna o pecado mais grave, né? Agora, se a pessoa, além disso, ela se expõe na internet, ela exibe seu corpo na internet, torna-se quase que um pecado perpétuo. Eu estou aqui usando uma expressão muito metafórica, muito analógica, muito entre aspas, né, para o que eu quero dizer, mas uma vez que você coloca uma foto na internet, você não tem mais controle sobre aquilo. Podem tirar print, podem salvar, podem fazer as piores barbaridades com aquela foto para sempre, e você talvez nem fique sabendo, entende? Até por isso existe o juízo final, porque tem alguns atos que nós fazemos hoje que mesmo depois da nossa morte vão continuar surtindo seus efeitos. E lá no fim do mundo, quando toda a humanidade for julgada, Deus passará a limpo todas essas contas, digamos assim. Então é algo que precisa ser muito bem pensado, tem que ser muito conscientizado, tem que ser muito refletido na consciência de cada um, né? Nesse caso, eu espero que essa moça veja esse vídeo. Obviamente que eu não estou achando que isso vai acontecer, porque afinal de contas eu sou um Zé Ninguém, eu tenho aí 400 pessoas no Instagram, mas eu espero que esse vídeo ajude, né, a alguém
que passe por esses problemas e que tem reflexões parecidas, a entender melhor como funciona essa questão da dinâmica das redes sociais, essa dinâmica das regras de vida, né? Eu acho que hoje em dia muita coisa se perdeu por um extremo liberalismo, laxismo moral, e quem diz qualquer coisa mais próxima ao bom senso, mais próxima ao que Deus nos pede, é taxado como radical, escrupuloso, muçulmano, ou qualquer coisa que o valha. Mas nós devemos sempre lembrar que Deus nos pede tudo, e uma vez que nós nos tornamos católicos, nós temos o auxílio, que é um auxílio muito maior do que qualquer coisa que nós poderíamos esperar, que é o auxílio da graça, e que a graça pressupõe a natureza, ou seja, Deus sabe que somos fracos, Deus sabe que nós temos nossos defeitos, nossas limitações, mas a graça sempre é suficiente. Basta nós estarmos atentos a ela, atentos ao sopro do Espírito Santo, e ele nos dirigirá ao nosso bom porto da salvação eterna. Então, que Maria Santíssima guarde todos os que estão vendo esse vídeo, guarde a pureza de cada um, rezem por mim, espero que vocês façam isso, também preciso de muitas orações, e também rezarei por quem estiver assistindo esse vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir uma reflexão, ou simplesmente gostaria de ouvir essa reflexão. Se inscreva no canal, dê o curtir, e até a próxima, meus amigos. Salve Maria!